Em novembro de 1965, a primeira grande batalha da Guerra do Vietnã teria início, estabelecendo o precedente para as cicatrizes duradouras que a guerra deixaria tanto no Vietnã quanto nos Estados Unidos da América. Travada no complexo montanhoso de Chu Pong Massif, nas terras altas centrais, os militares dos Estados Unidos foram transportados para um vasto complexo de florestas, colinas e um terreno geralmente inacessível. Isso, combinado com a determinação e as táticas de seus adversários, faria dessa uma luta extremamente difícil para superar as probabilidades que pareciam tão desfavoráveis para eles. Os Estados Unidos utilizaram os famosos ataques aéreos de helicóptero que se tornariam tão sinônimos da Guerra do Vietnã, além de intensos bombardeios de artilharia pesada. Do outro lado estava o Exército Popular do Vietnã, que conhecia bem os picos e vales difíceis onde iriam lutar. Eles utilizaram o combate corpo a corpo, com soldados em terra, visando neutralizar o grande poder de fogo trazido pelos Estados Unidos. O que ficaria conhecido como a Batalha de Ia Drang foi um conflito extremamente importante e um começo sangrento para o que logo se tornaria uma das guerras mais memoráveis da história dos Estados Unidos. Os dois lados tiveram grandes perdas, e um precedente foi estabelecido para as estratégias que seriam utilizadas pelos americanos e vietnamitas pelo restante da guerra. Mas por que a Batalha de Ia Drang aconteceu em primeiro lugar e como ela se desenrolou quando ocorreu? Hoje vamos apresentar um documentário que busca responder a essas perguntas e muito mais. Vamos analisar as figuras-chave por trás de cada exército e examinar como tanto as Forças Armadas dos Estados Unidos quanto o Exército Popular do Vietnã utilizam suas estratégias na tentativa de sobrepujar o adversário. Sente-se e relaxe enquanto falamos sobre a Batalha de Ia Drang, a primeira grande batalha dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Este é o Guerras do Mundo. Embora seja geralmente aceito que a Guerra do Vietnã começou em novembro de 1955, o envolvimento significativo dos Estados Unidos só começaria quase uma década depois. Suas raízes podem ser encontradas na Primeira Guerra da Indochina, que viu as forças vietnamitas lutando por um Vietnã independente, que na época era uma colônia pertencente à França. Inicialmente, na década de 1950, os Estados Unidos se envolveram com o Vietnã para ajudar os franceses em seus esforços de combate, fornecendo ajuda e aconselhamento militar. Em 1954, os franceses se retiraram, o que, após o Acordo de Genebra, resultou na divisão do Vietnã em duas partes, o norte comunista e o sul não comunista apoiado pelos americanos. Eleições foram convocadas em 1956 para tentar reunificar o país. Mas os Estados Unidos, temendo a expansão do comunismo, agiram para impedir as eleições e bloquearam sua realização. Os líderes americanos acreditavam na teoria do dominó, a ideia de que, se uma nação, no caso o Vietnã, caísse no comunismo, outras nações do Sudeste Asiático logo seguiriam o mesmo caminho. Por quase 10 anos, os combates aconteceriam em uma escala relativamente pequena entre as tropas do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul. Os Estados Unidos assumiram um papel secundário na operação, enquanto a corrupção e a instabilidade começaram a se espalhar no Sul. Logo perceberam que, para conter o comunismo, cuja ascensão no Vietnã consideravam certa, precisariam agir. Se fosse deixado de lado, seria necessário um grau maior de envolvimento. Após a custosa Guerra da Coreia, os presidentes Eisenhower e Kennedy estavam relutantes em se comprometer com uma guerra em grande escala na Ásia. Mas Lyndon B. Johnson, eleito em 1961,
estava disposto a testar a sua sorte. No verão de 1965, Lyndon B. Johnson ampliou as forças dos Estados Unidos nas terras altas centrais do Vietnã, ao nordeste de Saigon. O Vietcong, apoiado pelo Exército Popular do Vietnã, havia começado a estabelecer uma presença significativa no interior do Vietnã do Sul, onde havia poucas estradas de acesso à região. Isso fazia das terras altas um lugar perfeito para o Vietcong formar suas bases e reunir uma presença que poderia ser usada para dividir o Vietnã do Sul em dois a partir do sudoeste. Eles haviam formado o que ficou conhecido como Frente B3, uma grande força de soldados do Vietcong dos 32º, 33º e 66º regimentos, liderados pelo Major-General Chu Huy Mun. O general havia planejado atacar as forças sul-vietnamitas nas províncias de Kon Tum e Pleiku, sendo esta última o local do quartel-general do 2º Corpo de Exército do Vietnã do Sul. Como as terras altas centrais eram tão inacessíveis por veículos terrestres, os militares dos Estados Unidos decidiram arriscar e testar uma nova abordagem. Táticas de mobilidade aérea. Estas entregariam forças do tamanho de um batalhão para e a partir da área de batalha planejada, usando helicópteros reforçados por apoio aéreo, foguetes, fogo e bombardeio de artilharia. Em julho de 1965, a 1ª Divisão de Cavalaria Aeromóvel, ou Cavalaria Aérea, havia sido deslocada para o campo Radcliffe, na cidade de An Ca, no sul do Vietnã. Ao longo dos meses seguintes, seriam feitas preparações para um ataque em grande escala contra as forças Vietcongues. E em novembro, os combates já estariam prestes a começar. O plano americano para atacar as forças Vietcongues foi interrompido. A presença deles nas terras altas centrais chamou a atenção da Frente B3, e eles chegaram a tentar atacar um acampamento secundário menor das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos da América, o acampamento Plei Me. Em outubro de 1965, o acampamento Plei Me havia sido estabelecido a cerca de 45 quilômetros a sudoeste de Pleiku, onde as forças norte-vietnamitas tentariam tomar o controle de posições valiosas do sul. O plano era que o 33º Regimento atacasse o acampamento, enquanto o 32º Regimento ficava à espera, sobrepujando qualquer reforço que fosse enviado aos americanos de Pleiku. Os americanos, no entanto, estavam prontos. O ataque inicial do Vietcong foi rapidamente repelido com apoio aéreo. O Vietcong foi tão atingido que as tropas americanas puderam se juntar a eles em segurança. Apesar do ataque do 32º Regimento aos americanos na chegada, as forças de reforço repeliram a ofensiva. Após o ataque frustrado ao acampamento Plei Me, os americanos voltaram sua atenção para elaborar um plano que impediria a Frente B3 de conquistar terras na província de Pleiku. O general William Childs Westmoreland, que comandou as forças dos Estados Unidos durante grande parte da Guerra do Vietnã, nomeou o general Harry Kirkland para começar a elaborar planos para uma ofensiva. A 1ª Brigada de Kirkland começou a estabelecer presença nas regiões de Pleiku, nas terras altas centrais. Eles tomaram um posto de socorro do Exército Popular do Vietnã, obtendo informações de que a Frente B3 pode receber reforço do 66º Regimento em breve. Esses esforços iniciais para entender a área não estavam isentos de risco. E após sofrer baixas em seus primeiros confrontos na província de Pleiku, a 1ª Brigada dos Estados Unidos foi substituída pela 3ª. Informações adicionais forneceriam as posições de 3 regimentos norte-vietnamitas até o dia 11 de novembro. Eles estavam estacionados nas encostas do Chupong Massif, uma cadeia de montanhas no sul dos Planaltos Centrais. No dia 12 de novembro de 1965, foram dadas as ordens para a 1ª Divisão de Cavalaria Aeromóvel se preparar para um grande ataque aéreo. A Batalha do Ia Drang logo estaria em andamento. O tenente-coronel Hal Moore foi escolhido para selecionar as zonas de pouso para transportar soldados dos Estados Unidos para o Vale do Ia Drang,
próximo ao local onde os soldados da frente B3 estavam se reunindo. Disseram a ele que não deveria haver nenhuma tentativa de escalar as montanhas e, por isso, ele selecionou uma série de clareiras planas e baixas, cercadas por árvores pequenas. Das 7 zonas que ele selecionou, a zona de pouso X-Ray seria a mais importante, localizada nas encostas orientais do maciço de Chupong. O plano era trazer soldados para os pontos de pouso, onde o apoio de artilharia era fornecido a partir de uma base de apoio de fogo próxima, a base de apoio de fogo Falcão, localizada a cerca de 8 quilômetros a nordeste da zona de pouso. A X-Ray foi escolhida porque se acreditava que o Exército Popular do Vietnã não possuía canhões antiaéreos nem morteiros pesados. Eles haviam sido destruídos quando tentaram atacar o acampamento Plei My. Escolher pousar aqui permitiria que as tropas dos Estados Unidos da América chegassem muito perto do Vietcong sem correr o risco de serem totalmente abatidas. Cerca de 1.000 soldados da cavalaria dos Estados Unidos, assim como 900 tropas de apoio do Exército da República do Vietnã, seriam transportados de helicóptero para a Batalha do Vale de Ia Drang. Além disso, os americanos teriam artilharia e morteiros à sua disposição, assim como o apoio de unidades de aeronaves e helicópteros que poderiam fornecer fogo sob demanda. No dia 14 de novembro de 1965, a 1ª Divisão de Cavalaria Aeromóvel começou a transportar as unidades de cavalaria uma por uma de helicóptero, desembarcando-as. Na zona de pouso X-Ray, a cada 30 minutos, Moore estabeleceu um centro de comando no meio da zona de pouso X-Ray. A frente B3, por outro lado, acredita-se que tinha cerca de 2.500 homens, com forças terrestres excepcionalmente habilidosas em combates corpo a corpo. A pergunta agora era: como essa batalha iria se desenrolar? Cerca de 10 minutos antes das 11 da manhã do dia 14 de novembro de 1965 tropas do 1º Batalhão da 7ª Cavalaria foram transportadas para a zona de pouso X-Ray, enquanto aterrissavam. Uma enorme barragem de foguetes e fogo de artilharia bombardeou a posição do Vietcong nos planaltos centrais, o que se mostrou útil de 2 maneiras. Primeiramente, os soldados conseguiram aterrissar em segurança sem a ameaça iminente do fogo inimigo, e, em segundo lugar, uma frente de campo B3 que havia partido para atacar secretamente. O acampamento Plei My mais uma vez foi forçado a adiar e optou por lutar contra os americanos próximo à zona de pouso. Em vez disso, a Companhia B do capitão John Herron, assim como o 1º Batalhão de Moore, haviam aterrissado em X-Ray e optaram por ficar próximos ao centro da zona. Enquanto pequenos grupos eram enviados para as áreas ao redor para procurar ameaças inimigas, eventualmente, a Companhia B recebeu ordens para avançar para o oeste, onde conseguiram interceptar e capturar um desertor do Exército Popular do Vietnã. O desertor revelou livremente informações sobre os 3 regimentos que estavam estacionados próximos ao maciço de Chupong, incluindo o número de soldados e detalhes sobre seu armamento. Enquanto isso acontecia, unidades adicionais do 1º Batalhão dos Estados Unidos chegaram à zona de pouso X-Ray com o restante da Companhia B, e 2 pelotões da Companhia A se reagruparam e posicionaram-se à esquerda da maior parte da Companhia B, ao longo do leito do riacho que atravessava a zona de pouso X-Ray, prontos para interceptar inimigos que provavelmente agora estariam vindo em sua direção. Os primeiros tiros da batalha foram disparados por volta das 12h15 e vieram de uma selva próxima, onde 3 pelotões da Companhia B estavam patrulhando. Os Vietcongs interceptaram esses soldados e eles sofreram uma série de baixas. Além disso, eles ficaram encurralados na selva bem longe do centro da zona de pouso X-Ray. O tenente Henry Herrick, responsável pelo 2º pelotão, que tentava desesperadamente manter sua posição, usou o rádio para informar ao pessoal na zona de pouso o que estava acontecendo. Eles estavam sob fogo pelo flanco direito, mas ainda tentavam perseguir e eliminar os Vietcongs que tentavam atacá-los.
O pelotão de Herrick, no entanto, logo se espalhou por cerca de 50 metros e ficou separado dos outros dois, enquanto Herrick usava o rádio mais uma vez, perguntando se deveria entrar ou contornar a clareira onde estavam os Vietcongues. Um tiroteio começou. Seus homens não sofreram baixas, mas pareciam causar grandes perdas ao inimigo. O tiroteio alertou outros Vietcongues ao redor do pelotão, que começaram a se aproximar, tentando se reunir com os homens do 1º Batalhão posicionados perto da zona de pouso. Herrick levou seus homens para uma elevação defensiva no meio da clareira, mas já era tarde demais. 5 homens do pelotão, incluindo o próprio Herrick, perderiam suas vidas em apenas 25 minutos. Herrick avisou pelo rádio ao capitão que havia sido atingido. Um fogo de artilharia foi direcionado para o local onde Herrick caiu quando ele morreu. O comando foi passado para o sargento Ernie Savage, que já havia pegado o rádio quando o fogo de artilharia chegou. Mas 3 homens foram mortos e 13 ficaram feridos. Sob o comando de Savage, no entanto, o pelotão conseguiu se manter no morro durante toda a batalha. Onda após onda de Vietcongues avançava contra os homens entrincheirados na clareira, alguns deles até mesmo sem suas armas. A posição defensiva alcançada por Herrick foi suficiente para garantir a sobrevivência dos homens restantes, e eles conseguiram finalmente voltar em segurança ao final da batalha, em meio a uma cena terrível de destruição e morte. De volta à zona de pouso, os soldados restantes das companhias A e B tentaram estabelecer um perímetro. Isso dificultaria a invasão pelos Vietcongues às 1h30 da tarde. Eles foram acompanhados por soldados da companhia C, sob o comando do capitão Bob Edwards, que se posicionaram ao sul e sudoeste da zona de pouso, voltados para as montanhas. A companhia C inicialmente pediu ataques aéreos na encosta da montanha para cobrir quem montava o perímetro, mais ou menos na mesma época em que a companhia C havia chegado. Um dos 3 pelotões que estavam patrulhando na selva, quando se separaram do 3º pelotão de Herrick, liderado pelo tenente Bob Taft, encontrou mais inimigos. 150 soldados do Exército Popular do Vietnã, para ser exato. Eles estavam seguindo o riacho em direção à zona de pouso, onde ficaram cara a cara com o 3º pelotão. Os soldados americanos receberam ordens para avançar para um ataque, o que se mostrou particularmente custoso. A linha de frente foi abatida rapidamente e eles foram forçados a recuar quando o tenente Taft perdeu a vida. O comando foi passado para o sargento Lorenzo Nathan, que conseguiu impedir que o Vietcong avançasse pelo leito do riacho em direção à zona de pouso. O 2º pelotão da Companhia A, liderado pelo tenente Walter Malm, flanqueou o inimigo enquanto eles enfrentavam os homens de Nathan. Ma e suas tropas conseguiram abater cerca de 80 combatentes norte-vietnamitas que em seguida se dispersaram, permitindo que os americanos recuperassem aqueles que haviam morrido no confronto inicial. Essas batalhas iniciais, por mais sangrentas que tenham sido, não impediram o Vietcong de lançar ataques massivos contra as companhias C e, eventualmente, D. Ao chegarem, o Exército Popular do Vietnã já invadia a zona de pouso e tiros eram disparados enquanto os últimos helicópteros chegavam por volta das 14h30, enquanto entre 175 e 200 Vietcongues atacavam o perímetro. A Companhia C solicitou apoio de armamento pesado, que obliterou um grande número de inimigos. Muitos Vietcongues foram queimados até a morte enquanto tentavam fugir dos bunkers ao redor do perímetro, correndo de cabeça para uma linha de fogo de artilharia. Em só meia hora, os Vietcongues se reorganizaram e se reagruparam na montanha. Enquanto a Companhia C lutava na zona de pouso, as companhias A e D enfrentavam outros problemas. Um segundo ataque havia sido lançado ao longo do leito do riacho e os Vietcongues estavam tentando cortar o perímetro para separá-los da Companhia C. A curta distância, os americanos forneceram fogo pesado enquanto os soldados norte-vietnamitas avançavam em massa.
Soldados apavorados operando metralhadoras enfrentaram onda após onda de inimigos, enfrentando um número crescente de baixas. Às 15h20, os últimos soldados do 1º Batalhão haviam chegado. As companhias A, B, C e D já estavam posicionadas com todas as armas e homens. O perímetro foi reforçado e o fogo de morteiro foi concentrado no ataque às companhias A e D. Quando o Vietcong se retirou da área, a atenção se voltou para fazer uma nova tentativa de resgatar o 2º pelotão da companhia B, que estava isolado na posição defensiva. No outeiro na clareira, enfrentando intenso fogo inimigo, entre as tropas, o que os mantinha presos no outeiro era uma metralhadora entrincheirada, posicionada em um cupinzeiro alto, impedindo que escapassem. O tenente Maun, de uma companhia, eliminou o atirador com fogo antitanque junto com uma pequena rajada de granadas. Ele matou pessoalmente os Vietcongs restantes com seu fuzil e foi ferido no pescoço e maxilar. No processo, Maun e seus homens quase resgataram o pelotão perdido, mas foram interceptados antes de alcançá-los. Quando mais soldados surgiram da floresta, a essa altura já estava começando a escurecer e lutar seria praticamente impossível. Com a ferocidade que o Vietcong demonstrou durante todo o dia, os americanos mantiveram sua posição durante a noite inteira e ficaram em alerta máximo. Eles enfrentaram tentativas de sondagem do inimigo ao longo da noite, mas optaram por não abrir fogo para não revelar sua localização ao Exército Popular do Vietnã, que continuava a se reunir nas colinas. Tinha sido realmente um dia brutal de combates, mas que agora estava chegando ao fim. Ao anoitecer, Moore pediu o envio de patrulhas de reconhecimento às florestas e colinas próximas para buscar possíveis ameaças do Vietcong. Os batedores da Companhia C conseguiram avançar apenas 150 jardas além do perímetro antes de serem encontrados por tropas inimigas e um tiroteio começou. 200 soldados do Exército Popular do Vietnã irromperam das árvores correndo em direção ao perímetro e concentraram seu fogo sobre o 1º e o 2º pelotão da Companhia C, ambos sofrendo baixas massivas. Em seguida, houve um ataque ao 3º pelotão comandado pelo tenente William Franklin, e vários de seus homens ficaram gravemente feridos durante o assalto. Logo ficou claro que os Vietcongs estavam tentando cercá-los por várias direções, mas as forças americanas continuaram avançando e conseguiram derrubar centenas de atacantes norte-vietnamitas enquanto tentavam romper o perímetro. Os combates estavam especialmente intensos na linha sul da Companhia C, chegando ao ponto de ebulição. Moore deu uma ordem ao tenente Charlie W. Hastings para transmitir a frase código "flecha quebrada". Isso avisaria qualquer apoio disponível no Vietnã do Sul que uma unidade de combate americana estava em grande perigo de ser dominada pelo inimigo. Assim que ele pediu apoio, as linhas da Companhia C foram rompidas e muitos americanos estavam mortos. Tropas do Exército Popular do Vietnã passavam lentamente entre os corpos, matando aqueles que ainda estavam vivos, mas feridos, e pegando as armas dos cadáveres. O apoio aéreo logo chegou, mas o posto de comando de Moore seria atingido por fogo amigo. 2 caças F-100 Super Sabre lançaram cargas de napalm perigosamente perto das posições americanas. Hastings comunicou pelo rádio para ordenar que eles mudassem de curso e eles obedeceram, mas o dano já estava feito. Vários americanos foram feridos ou mortos pelo napalm e uma cena terrível se formou enquanto soldados eram arrastados para os postos de socorro, tudo isso sob fogo do Vietcong. A intensidade dos combates levou Moore a pedir reforços, que vieram na forma do 2º Batalhão da 5ª Cavalaria, que havia desembarcado anteriormente na zona de pouso Victor. Não muito longe da zona de pouso X-Ray, mas com uma presença muito menor do Vietcong. Quando os reforços chegaram, o Vietcong começou a se retirar do local, mas continuou a lançar pequenas escaramuças e fogo de assédio contra os americanos,
posicionados na zona de pouso X-Ray. Ao chegar ao local, o 2º Batalhão ficou surpreso ao ver quanta morte havia ocorrido ali. Corpos de americanos e vietnamitas podiam ser vistos espalhados pelo local, crivados de balas ou travados em combate nos exatos momentos em que morreram. Logo, seriam feitos esforços para retirar o 1º Batalhão da 7ª Cavalaria da zona de pouso X-Ray. O 2º Batalhão da 7ª Cavalaria e o 2º Batalhão da 5ª Cavalaria, teoricamente poderiam continuar a luta de onde pararam. Eles foram retirados no dia seguinte, antes que o 1º Batalhão de Moore fosse retirado do campo de batalha. No entanto, ele instigou uma última tentativa de resgatar o 2º Pelotão da Companhia B do Outeiro na Clareira. Soldados de ambos os batalhões seguiram para a localização da Companhia B, onde não encontraram ninguém, Vietcong. 9 homens foram mortos e mais 13 ficaram feridos. Os sobreviventes foram levados de volta à zona de pouso X-Ray para evacuação sob fogo leve de atiradores. Ao anoitecer, os homens haviam sido retirados do morro. E após uma série de bombardeios em tapete lançados sobre as posições do Exército Popular do Vietnã, os americanos se entrincheiraram novamente, fortificando seu perímetro enquanto a noite começava a cair. Durante toda a noite de 15 de novembro, o X-Ray foi novamente sondada pelo Vietcong. Antes do amanhecer, uma luta em grande escala irrompeu, mas foi sufocada pela Companhia B do 2º Batalhão da 7ª Cavalaria em questão de minutos. Acredita-se que os ataques de artilharia do Tenente B. Lund tenham sido um fator importante para o sucesso desse confronto. Sem eles, os americanos poderiam ter sido dominados durante a noite, com baixa visibilidade e com o elemento surpresa, favorecendo o inimigo. Os combates continuaram até as primeiras horas da manhã, concentrando-se principalmente na Companhia B, mas ataques aéreos e disparos de fuzil continuaram a suprimir o inimigo. Nesse segundo confronto, nenhum americano foi morto. O 1º Batalhão da 7ª Cavalaria se retirou de sua posição por volta das 10h30 da manhã. Na manhã do dia 16 de novembro, a batalha neste local havia terminado, mas outra na zona de pouso Albany logo começaria em 17 de novembro. Os 2 batalhões restantes marcharam da zona de pouso X-Ray para novas zonas de pouso. A 5ª Cavalaria seguiu para a zona de pouso Columbus, ao nordeste, enquanto a 7ª marchou para a zona de pouso Albany, mais ao norte. Os americanos planejavam bombardear as encostas do maciço de Chu Pong, onde estavam os soldados restantes do Exército Popular do Vietnã. E assim, mover os soldados para essas novas zonas ajudaria a evitar fogo amigo. No meio da manhã já haviam se deslocado, mas algo estava errado. Uma missão de reconhecimento perto da zona de pouso Albany revelou pegadas, flechas de bambu e grãos de arroz no chão. A Companhia A da 5ª Cavalaria encontrou cabanas de capim e recebeu ordens para queimá-las. Havia claramente uma presença Vietcong maior aqui do que os americanos acreditavam, e de repente eles ficaram em alerta máximo. Eventualmente, eles pararam para descansar em uma clareira, depois de terem dominado uma pequena equipe de tropas de reconhecimento Vietcong. Enquanto interrogavam seus prisioneiros, vozes vietnamitas adicionais podiam ser ouvidas, falando de dentro do capim alto atrás deles. O tenente Pat Payne, da Companhia A do 5º Regimento de Cavalaria, havia conduzido seu pelotão a menos de 200 metros do quartel-general do 33º Regimento do Exército Popular do Vietnã, e centenas de Vietcong agora avançavam sobre sua posição. Eles estavam presos em uma emboscada. Soldados dos 33, U e 66, regimentos do Exército Popular do Vietnã, logo surgiram do capim alto por volta da 1h15 da tarde. A luta que se seguiu duraria assustadoras 16 horas, enquanto o Vietcong se espalhava ao longo do flanco leste da posição deles. Aos poucos, soldados das forças vietnamitas se separavam do grupo principal, tentando dominar os americanos no combate corpo a corpo.
Alguns americanos conseguiram se abrigar em um grupo de árvores em meio a uma série de cupinzeiros altos. Podiam fornecer apoio de fogo de morteiro e artilharia para quem estava abaixo. Enquanto isso, os americanos que já haviam chegado à zona de pouso Albany começaram a fornecer fogo de sniper de supressão, principalmente contra aqueles que haviam saído do capim alto e estavam vagando pelo exterior da zona de pouso. Enquanto isso, os Vietcongues que mantinham sua posição dentro do capim procuravam soldados americanos escondidos, eliminando-os um por um. Com mais soldados sendo trazidos para a batalha, as chances de sobrevivência do pelotão emboscado aumentaram, mas o número de mortos foi catastrófico, em todos os aspectos. As companhias A e C perderam 70 homens nos primeiros minutos após terem entrado na batalha. A esperança americana veio na forma de bombas de napalm lançadas por A-1E Sky Raiders, da Força Aérea dos Estados Unidos da América, mas devido à incerteza causada pela névoa da guerra e pelo combate corpo a corpo, essas bombas podem ter matado tanto soldados vietcongues quanto tropas americanas. Por volta da época em que as bombas foram lançadas, o único oficial de alta patente a ser morto de ambos os lados, Lee Chuan Phoy, do Exército Popular do Vietnã, foi morto. Os feridos começaram a ser evacuados do local da zona de pouso Albany mais tarde naquela tarde, quando elementos da cavalaria do 1º Batalhão vieram em auxílio do 2º Batalhão. Com apoio aéreo suficiente, isso permitiu que os homens que ficaram em terra avançassem contra os Vietcongues restantes. No final da tarde, reforços foram chamados da Companhia B, do capitão Myron D. Durek, do 7º Regimento de Cavalaria do 2º Batalhão. As tropas foram lançadas diretamente na grama alta e conseguiram eliminar os Vietcongues que permaneciam ali, enquanto os helicópteros forneciam intenso apoio de fogo terrestre. Isso foi suficiente para dispersar as forças Vietcongues, e os americanos conseguiram se entrincheirar novamente para passar a noite. A Batalha de Ia Drang chegou ao fim em 18 de novembro, quando os Vietcongues restantes fugiram para as colinas e selvas ao redor. As forças americanas passaram 2 dias inteiros recolhendo seus mortos e identificando os corpos. Cadáveres estavam espalhados por todo o campo de batalha em uma cena descrita como semelhante a um longo e sangrento acidente de trânsito na selva. 155 homens foram mortos ou estavam desaparecidos na emboscada na zona de pouso Albany, e os soldados americanos partiram em seguida para a zona de pouso próxima, Crooks. Acredita-se que cerca de 237 soldados dos Estados Unidos foram mortos tanto na zona de pouso X-Ray quanto na emboscada na zona de pouso Albany. Com mais 258 feridos e 4 desaparecidos, acredita-se que as forças sul-vietnamitas de apoio aos americanos perderam 132 homens com 248 feridos e 18 desaparecidos,